Olá, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal, eu sou o professor Gabriel Vaccarello. Já comece se inscrevendo, ativando o sininho para não perder nenhuma novidade, porque aqui tem vídeo todos os dias, tá certo? Muito bem, neste exato momento são 11h18 da manhã, eu tenho 12 minutos para gravar o vídeo e seguir com a minha rotina de terço e missa. Mas eu decidi, por mais que o tempo fosse apertado, nitidamente apertado, comentar a respeito de uma leitura que eu acabei de terminar, tá certo? Que é a leitura de Crime e Castigo de Fyodor Dostoiévski. A minha ideia não é fazer um comentário, uma espécie de resenha a respeito do livro, mas eu quero comentar duas passagens específicas do último capítulo, capítulo de número 2, do epílogo do livro, tá certo? Eu não vou dar nenhum tipo de spoiler aqui para vocês, tá bem? Porque eu acredito que essa é uma leitura que vocês devam fazer e descobrir por si sós. Apesar de ser também este uma espécie de clássico, eu realmente acho que é uma leitura que cada um deve descobrir por si, dada a profundidade do conteúdo humano que está aqui dentro, e mais do que isso também, pelo modo como a narrativa nos leva da angústia desesperada a uma esperança jubilar, entende? Por tudo aquilo que o personagem vai passando ao longo da história e no grau em que ele chega. Bom, Crime e Castigo é um título bastante sugestivo, então ele trata de um crime e trata do castigo desse crime, evidentemente. Mas o fato é que o processo de modificação da interioridade do personagem é que interessa aqui para nós. Veja, o personagem principal, Rodion Romanovich Raskolnikov, o Rodica, é o personagem, um dos personagens assim mais singulares, peculiares da literatura ocidental, talvez. Não tenho conhecimento de toda a literatura ocidental, mas ele é um personagem bastante singular. De fato, é um jovem, tem ali os seus 22, 23 anos, tá certo? Que se decide, a partir de uma tese que ele inventa, a cometer um crime, Mas eu não vou me alongar para além dessa mínima descrição a respeito da narrativa de Crime e Castigo de Dostoiévski, porque eu realmente acho que você deve descobrir por si só. Eu quero me deter em um ponto, tá certo? Que vai se dividir num comentário a duas coisas, a dois acontecimentos específicos do último capítulo, capítulo de número 2 do epílogo do livro. Ao longo da história, o Raskolnikov conhece uma moça chamada Sonia Semyonovna, a Sonia, ela era uma personagem também bastante peculiar ao longo da história, filha de um sujeito chamado Marmia Ladov, que termina por morrer num acidente bastante trágico, no final das contas, e Raskolnikov se acha na responsabilidade de ajudar de algum modo a esposa, Katerina Ivanovna, a esposa de Marmia Ladov, e acaba por se aproximar de Sonia. Mas muito bem, as teorias de Raskolnikov fazem com que ele tenha uma visão de mundo, uma perspectiva a respeito da vida um tanto quanto fria, às vezes até grotesca, e que causa uma espécie de terror, às vezes, sob certos aspectos, sob certo ponto de vista. Depois de ter cometido o seu crime, por diversos momentos ele afirma que o crime havia sido cometido não porque ele desejava de alguma forma auxiliar a sua mãe, a sua família, a sua irmã ou coisa do tipo, porque ele comete um crime que visava um roubo para posse de determinado bem. Ao menos essa era a justificativa que ele dá no início. Mas quando ele está confessando o crime numa conversa com a Sônia, a moça que surge ao longo da história como uma amizade bastante bonita, e que fica próximo de Raskolnikov, quando ele confessa para ela o crime que ele cometeu, ele diz que na verdade ele fez única e exclusivamente para provar que ele era capaz. É forte isso, E que ele não fez mais do que como que esmagar um piolho, entende? Um mísero e desprezível piolho. Entende? A fala dele causa um terror, assim, olhar para ler a descrição de como ele fala a respeito daquilo que ele cometeu é terrível, assim, causa um certo, meu Deus, que sujeito frio, baixo, vil, mal, como ele se referia a si mesmo como se refere a si mesmo em vários momentos ao longo da história. Mas esse mesmo sujeito, vil, mal e assim por diante, é simbolicamente atribuído a ele também um ateísmo materialista, O que é profundamente simbólico, porque ele não vê de fato valor na vida. Tudo que ele vê é uma espécie de grandiosidade. Raskolnikov é citado um filósofo chamado Schiller,
mas a gente consegue identificar muito facilmente em Raskolnikov uma mentalidade um tanto quanto nietzschiana, de super-homem, né, que está acima da sociedade, só que levada ao mais último grau, entende? Raskolnikov julga que aqueles homens que possuem certa excelência e estão acima dos outros, chamados comuns, têm direito de cometer determinados crimes porque as suas atitudes se tornariam uma espécie de norma moral para todo o resto da sociedade. Numa espécie de kantismo, entende? Kant diz que não existe uma moralidade que se baseie na natureza humana, mas que a moralidade deve ser vivida por cada um de tal forma que a vida e a conduta individual seja estabelecida como uma espécie de norma pela qual a sociedade deve viver, né? A moralidade, ela parte da vida do indivíduo que age, do ser agente, e não de uma identificação com a natureza humana. Então é mais ou menos isso que está na cabeça de Raskolnikov, entende? Veja, a moralidade, ela se baseia no modo como agem os seres humanos, mais especificamente esses seres humanos que são julgados como excelentes na cabeça de Raskolnikov, né? E ele se perguntava se esses seres humanos, eles não poderiam, no início de sua carreira, caso houvesse uma necessidade extrema, cometer um crime para ter o subsídio para realizar as grandes coisas que ele haveriam de realizar ao longo da vida, né? E é dito, inclusive, no livro que ele é um tanto quanto obcecado por Napoleão. E ele mesmo fala de sua admiração por Napoleão Bonaparte, né? Se Napoleão, no início da carreira, né, tivesse tido a necessidade, seria lícito que este Napoleão cometesse um crime para ter o subsídio necessário de seguir com a sua carreira de genialidade, de grandes realizações? Ele acha que sim, por essa perspectiva meio super-homem nietzschiana, mas levada ao último grau, entende? É levada ao último grau. E aí então, Raskolnikov, depois de pagar, né, pela pena, né, pelo pecado, pelo crime que ele havia cometido, ele é de fato mandado para uma prisão na Sibéria, né? Então é um isolamento, ele qual é a palavra? Ele é banido do convívio ali na sociedade para que ele faça certos trabalhos ali forçados, aos quais ele precisa necessariamente se submeter, longe da sociedade, da convivência e etc, né? Mas Sônia vai com ele, né, e acaba por viver ali naquela cidade, a facilitar as cartas, a visitá-lo sempre que possível e assim por diante. E nesse momento, duas cenas chamam bastante atenção. Uma primeira é a de Raskolnikov, né, ali na prisão, tá certo? Eu vou ler aqui para deixar, assim, enfim, para descrever bem, assim, bastante fiel ao próprio sentimento do Raskolnikov, aquilo que ele viveu, experimentou naquele momento. Olha só. Embora, no fim das contas, também se envergonhasse diante de Sônia, a qual fazia sofrer com a sua conduta depreciativa e grosseira. Mas não se envergonhava da cabeça rapada, nem das cadeias. O seu orgulho estava muito exasperado e caiu doente deste orgulho exasperado. Oh, e como teria sido feliz se pudesse ter se inculpado a si próprio. Teria suportado tudo, então, até a vergonha e a desonra, mas julgava-se severamente e a sua rígida consciência não sentia nenhum horror particular no seu passado, a não ser, talvez, simplesmente no fracasso que teria podido acontecer a qualquer um. Sentia, sobretudo, vergonha de que ele, Raskolnikov, inábil e absurdamente, devido a uma sentença do destino cego, se visse obrigado a conformar-se e inclinar-se perante o absurdo dessa sentença. Se de qualquer maneira desejava estar tranquilo, uma inquietação sem objetivo nem finalidade no presente e no futuro, apenas um ininterrupto sacrifício que a nada conduziria. Eis o que lhe restava no mundo. E que importava que dentro de 8 anos ele tivesse apenas 32 anos e pudesse de novo começar a sua vida? Para que viver? A que aspirar? Para que esforçar-se? Viver só para viver? Mas 1000 vezes antes já ele tinha estado disposto a dar a sua vida por uma ideia, por uma ilusão, até por um sonho. A simples existência sempre tinha significado pouco para ele. Sempre aspirar a mais. Talvez, só pela força dos seus desejos, chegar a sentir-se então um homem, ao qual era permitido mais do que os outros. Esse é o primeiro ponto. O segundo deles é, depois de ter passado essa sua doença, que é aqui descrita, né? Ele, veja só, se encontra mais uma vez com Sônia e olha só o que acontece.
Então, de repente, a Sônia se aproximou dele num dos dias de trabalho, ele estava sentado, observando o horizonte, ele já não tinha mais aqueles pensamentos terríveis que ele tinha até o presente momento, mas ele agora, neste exato momento, estava olhando para a vida de uma maneira diferente, né? De uma maneira nova. Ele sentia falta de Sônia, e ele sentia um pesar ao saber que ela também estava doente, mas ela se aproximou dele, né? E ali estavam os dois perfeitamente sozinhos. Como aquilo foi, nem eles próprios o sabiam. Mas de repente, houve qualquer coisa que pareceu apoderar-se dele e fez com que ele se deitasse aos pés dela. Chorava e abraçava os seus joelhos. No primeiro momento, ela ficou muito assustada e o seu rosto tornou-se parecido com o de uma morta. Saltou do seu lugar e toda a tremer ficou olhando para ele. Mas compreendeu tudo imediatamente, naquele mesmo instante. Nos seus olhos brilhou uma infinita felicidade. Compreendia. E para ela já não havia dúvida de que ele a amava infinitamente, e que chegara finalmente o momento. E daqui para diante, Raskolnikov enxerga a vida como tendo um sentido. Viktor Frankl diz, dentro da sua teoria da logoterapia, que o homem padece no espírito de uma vontade de sentido, de encontrar um sentido pelo qual viver. E esse sentido pode ser encontrado numa causa pela qual lutar, num amor a amar. E que no campo de concentração que ele mesmo experimentou na época da Alemanha nazista, quando a Polônia foi quando a Áustria foi invadida pelo exército nazista e os judeus foram levados para os campos de concentração, ele conta que ele viu por mais de uma vez e ele mesmo experimentou o amor fazer com que o homem suportasse as mais terríveis dores do seu padecimento dentro de um campo de concentração, por desejar ardentemente encontrar a pessoa amada do lado de fora, a quem ele julgava, né, que o estava esperando e que ele desejava entregar mais uma vez a vida depois de sair dali e se sacrificar pela outra pessoa por toda a sua vida. O amor dá sentido e significado à existência. O amor, no final das contas, é aquilo que faz o homem experimentar de maneira mais perfeita e num grau mais elevado aquilo que no final das contas ele é, o para que ele foi feito, para onde ele deve ir. Porque o amor é que faz o homem, no final das contas, tocar de algum modo aquilo que há de mais excelente na sua humanidade, porque é um sinal mais claro, um sinal mais perfeito do que é o próprio Deus em sua comunhão trinitária. O amor humano é um sinal da comunhão divina, da comunhão de pessoas de Deus. O que o ser humano vive quando experimenta o amor é, de alguma forma, um símbolo do amor divino. E esse ser símbolo do amor divino, como que numa espécie de dom do próprio Deus, a experiência do amor humano, né? Como se Deus se derramasse ao homem que experimenta o amor, é como que gratificado neste momento. Venerável Fulton Sheen diz que 3 são necessários para amar, né? O amante, o amado e o amor. No momento em que o ser humano se lança a amar, livremente se doa e se depõe nas mãos da pessoa amada, entende? Porque isso é o amor no final das contas, diz Karol Wojtyła, né, o São João Paulo II, e amor e responsabilidade, que é como se nós nos colocássemos na mão da outra pessoa, dando-nos livremente a ela. Isso é o amor, dar-se inteiramente ao outro, né? O amante, então, que se entrega nas mãos da outra pessoa, exige da outra pessoa um acolhimento também amoroso, e no meio disso tudo, para coroar essa relação, essa doação e esse recebimento, essa recepção que também é donativa e recebida pelo outro, está o amor que coroa tudo isso. Uma doação do próprio Deus, que se coloca na experiência do amor humano a amá-los e a enobrecer o amor humano amando nos dois, aos dois, entende? É algo fantástico, é belíssimo tudo isso. E isso é o que faz com que a experiência de Raskolnikov ganhe um novo sentido e que ele aprenda agora que a vida tem uma nova luz, um novo sentido e agora tudo começa como um novo. Aqui está a narrativa do seu ressurgimento, de sua ressurreição. Essa é a beleza por detrás dessa última conversão de Raskolnikov, percebe? É belíssimo tudo isso. E se você deseja aprender um pouco mais sobre o amor, clica aqui embaixo no link do curso Aurora, que eu criei, um olhar para o princípio, em que eu mostro qual é o plano de Deus para o matrimônio. Tá certo? Obrigado pela tua atenção, um forte abraço, espero que esse vídeo tenha ajudado de algum modo. Deixa aqui nos comentários o que foi que você achou, comenta aqui, né, o teu pensamento, a tua opinião sobre o assunto, se você já leu o livro, se você não leu. Deixe seu like, porque isso ajuda bastante no crescimento do canal.
e nós nos vemos na próxima. Forte abraço. Fica com Deus. Até mais.